Silêncio. O que está sendo revelado agora não é comum, é espiritual. Se a pessoa em quem você mais confiava se levantou contra você, se mãos que antes te abraçavam agora operam nas sombras para te destruir, entenda, você não chegou a este vídeo por acaso. Há algo se movendo no mundo invisível neste exato momento. Eu vejo laços sendo armados, emboscadas espirituais sendo ativadas, armadilhas ocultas montadas contra a sua vida financeira. Os salmos chamam isso de redes escondidas, covas cavadas em segredo, línguas afiadas como espada. E tudo isso tem um alvo: você. Talvez tenha sido um amigo, talvez um sócio, talvez alguém que sentava à sua mesa, conhecia seus segredos e hoje usa o que sabe para te afundar. E não apenas com palavras, mas com feitiçaria, inveja, pactos ocultos, processos injustos, mentiras espalhadas estrategicamente para sugar seus recursos, bloquear suas portas e garantir que você nunca mais se levante. Ouça com atenção profética. Isso não é apenas uma oração religiosa. O que será liberado aqui é o Salmo 109, um dos decretos mais temidos do mundo espiritual. Um salmo que muitos evitam ensinar, porque ele não apenas pede proteção, ele executa justiça. Quando Davi escreveu essas palavras, movido pelo Espírito, ele não clamou apenas para ser guardado, ele clamou para que o mal retornasse sobre a cabeça do traidor, para que a armadilha preparada se tornasse prisão, para que a violência planejada se transformasse em juízo. E Deus respondeu. Agora preste atenção e não saia deste vídeo, porque enquanto você ouve, algo está sendo quebrado, laços financeiros estão sendo desatados, contratos espirituais feitos contra você estão sendo rasgados, a mão invisível que drenava seu dinheiro está sendo exposta, a boca que mentia está sendo silenciada. O Salmo 109 está sendo ativado como escudo e espada. Escudo para te proteger, espada para confrontar quem te traiu. E eu declaro com autoridade espiritual, nas próximas 72 horas, você verá os primeiros sinais da justiça divina em movimento. O que foi planejado em segredo começará a desmoronar, recursos do ímpio começarão a escapar de suas mãos, estratégias ocultas falharão, o traidor começará a perder o controle, porque cavou uma cova profunda demais. Permaneça, não desligue. Há decretos que só se completam para quem fica até o fim. Enquanto você permanece, a proteção se estabelece e o juízo avança. Prepare seu espírito, ore comigo, porque o Deus que vê no secreto já entrou na guerra por você e o Salmo 109 não volta vazio. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos Salmos, Deus que vê o oculto e julga o secreto. Agora nós nos colocamos diante de Ti, não como vítimas indefesas, mas como filhos posicionados sob autoridade espiritual. Assim como está escrito, Tu és nosso escudo, nossa fortaleza, nossa espada afiada. E hoje nós nos levantamos nessa verdade. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno que toda inveja levantada contra esta vida seja quebrada agora. Inveja que entrou pela convivência, inveja que se disfarçou de amizade, inveja que se alimentou do progresso, e eu repreendo. Seja exposta, enfraquecida e desfeita pelo poder da luz do Senhor. Agora, em nome de Jesus, eu repreendo toda a feitiçaria lançada contra esta pessoa. Trabalhos feitos em segredo, palavras murmuradas em rituais, pactos ocultos, velas, objetos, intenções malignas, seja tudo quebrado agora. Que o fogo do Espírito consuma, que a espada do Senhor corte, que o escudo da fé neutralize. Pai, segundo os Salmos, Tu és luz que dissipa as trevas. Então eu declaro toda a maldição familiar seja interrompida hoje. Ciclos de perdas, traições repetidas, ruínas financeiras herdadas, padrões antigos sejam quebrados na raiz, agora em nome de Jesus. Que esta geração seja marcada pela libertação. Eu ordeno que toda armadilha invisível seja revelada, toda rede escondida seja rasgada, toda cova cavada no oculto se torne testemunho da justiça divina. Enquanto esta oração acontece, escreva amém nos comentários e se inscreva agora, porque sua concordância espiritual sela o que Deus está fazendo neste instante. Senhor, ergue teu escudo ao redor desta vida.
Libera tua espada contra os inimigos invisíveis. Seja fortaleza contra o medo, seja luz contra a confusão, seja libertação contra toda a opressão. Agora, em autoridade espiritual, eu declaro: nenhuma inveja prospera, nenhuma feitiçaria permanece, nenhuma maldição se sustenta. O que foi roubado começa a ser restituído, o que foi travado começa a fluir, o que estava amarrado começa a se soltar. Que a justiça dos salmos avance, que o juízo divino se estabeleça, que a paz do Senhor governe. Eu selo esta oração no nome poderoso de Jesus Cristo e declaro com autoridade: está quebrado, está cancelado, está consumado. Amém. Agora, respire fundo. A oração foi liberada e o que vem a seguir é entendimento espiritual. Porque Deus não age apenas no mistério, Ele também revela o funcionamento da justiça dele para que você não volte a ser enganado. Quando alguém que foi traído descobre o Salmo 109 e o declara com fé verdadeira, essa pessoa não está apenas pedindo ajuda, ela está ativando algo que já estava decidido no mundo espiritual. É como se o céu tivesse um veredito registrado desde o instante da traição e a declaração do Salmo fosse o comando que libera a execução. Os salmos mostram que Deus não ignora a traição. O Salmo 109 revela que palavras maliciosas, acusações falsas e planos secretos sobem como denúncia diante do trono. O Salmo 55 afirma que quando inimigos avançam para devorar, eles é que tropeçam e caem. E o Salmo 91 sela a promessa: quem habita no esconderijo do Altíssimo não será atingido pela armadilha escondida. Existe uma lei espiritual clara: quem trai alguém que confia em Deus ativa juízo contra si mesmo. Não é vingança humana, é consequência espiritual. Há pessoas que aprenderam isso da forma mais dura. No mundo natural, alguns acreditam que podem enganar, roubar, manipular processos, usar palavras falsas e sair impunes. Mas o mundo espiritual não funciona assim. O Salmo 109 expõe algo que os traidores sabem e torcem para que você nunca descubra. A traição gera retorno inevitável. O destruidor acaba destruído. O enganador acaba enganado. O que roubou perde até o que achava seguro. Talvez você se identifique com isso agora. Talvez alguém que caminhou ao seu lado teve acesso total à sua vida, confiança, informações, recursos, sonhos. Talvez essa pessoa começou pequeno, em silêncio, desviando pouco, mentindo aos poucos, criando estruturas ocultas enquanto você acreditava que estava tudo bem. Os salmos chamam isso de rede escondida nos pés do justo. Mas aqui está a virada. Nenhuma rede fica invisível para sempre. O Salmo 27 declara: o Senhor é a minha luz. Luz revela o que estava no escuro. O Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado. A queda não começa com barulho, começa com perda de controle. E o Salmo 109 sela: a violência planejada retorna sobre a própria cabeça. Hoje à noite, algo já começou a mudar. Palavras malignas estão sendo canceladas, feitiços estão perdendo força, olhares de inveja estão sendo neutralizados. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel à sua própria palavra. Se você permanece até aqui, entenda, isso não é entretenimento espiritual, é posicionamento. Quem entende os salmos deixa de ser alvo fácil e passa a andar guardado. No próximo trecho, eu vou te mostrar como essa justiça se manifesta na prática, como Deus desmonta traições que pareciam perfeitas e por que muitas quedas começam exatamente quando o traidor acha que venceu. Permaneça. O que Deus revela agora pode proteger o seu futuro. Agora, com o espírito mais alinhado após a oração, é importante sair do clamor e entrar no discernimento. Porque Deus não apenas liberta, Ele revela. E quando Ele revela, ninguém volta a ser enganado da mesma forma. O que você acabou de ouvir não é o caso raro, é um padrão espiritual que se repete todos os dias. Marcos confiava, e confiança na visão bíblica é algo sagrado. A palavra mostra que a traição nunca começa grande, ela começa no oculto, em pequenas decisões erradas, em pensamentos alimentados pela inveja, em olhos que passam a desejar o que não lhes pertence. O Salmo 109 descreve isso como palavras escondidas, planos feitos em silêncio.
Enquanto Marcos trabalhava honestamente, alguém que sentava ao seu lado estava drenando sua vida pouco a pouco. Primeiro o dinheiro, depois os segredos, depois os clientes, depois o nome. Até que o ataque deixou de ser apenas financeiro e se tornou espiritual. Falsas acusações, manipulação jurídica, confusão mental e tentativas claras de destruição total. O Salmo 109 chama isso de laço oculto, de perigo que anda nas trevas. E o Salmo 27 explica por que a mente entra em confusão quando isso acontece. Quando a luz é atacada, a primeira coisa que o inimigo tenta roubar é a clareza. Marcos não entendia por que pensamentos simples se tornaram pesados. Por que o corpo começou a falhar? Por que portas começaram a se fechar ao mesmo tempo? Por que o casamento esfriou sem explicação? Mas a Bíblia é clara, quando ataques vêm de todas as direções, não é coincidência, é cerco. E cerco espiritual só cai quando a luz entra. O Senhor é a minha luz, declara o Salmo 27. Luz revela o traidor, luz expõe a armadilha, luz enfraquece toda obra feita no escuro. Marcos chegou quebrado, com documentos de processo nas mãos, contas bloqueadas, saúde abalada e esperança quase inexistente. Mas foi ali que ele ouviu algo que mudou tudo. Salmos não são apenas leitura, são posicionamento espiritual. Quando o justo começa a declarar o Salmo 109 com fé, algo se move. As mentiras começam a se contradizer, os planos perfeitos começam a ruir, porque a palavra é clara. Quem cava a cova acaba caindo nela. Se essa mensagem está falando com você, eu quero te pedir algo simples e é de graça. Curta este vídeo para que mais pessoas traídas encontrem essa verdade. Inscreva-se no canal Atos da Fé, porque isso nos ajuda a continuar levando libertação a quem precisa. Compartilhe com alguém que foi ferido, enganado ou injustiçado. Comente amém, porque quando você escreve, você concorda espiritualmente com o que Deus está fazendo. Talvez você também tenha sido traído por alguém próximo. Talvez você também tenha visto sua vida travar sem explicação. Mas ouça com atenção. Nenhuma obra feita nas trevas resiste à luz de Deus. O Salmo 91 continua verdadeiro hoje. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A queda do traidor começa quando o justo se posiciona, e a restauração começa quando a verdade vem à tona. No próximo trecho, eu vou te mostrar o momento exato da virada, quando tudo começou a se inverter, e como Deus desmontou passo a passo aquilo que parecia impossível. Permaneça. O que vem a seguir pode ser a chave para a sua libertação. Agora a promessa começa a se cumprir, exatamente como foi anunciada antes, não em teoria, na prática, no tempo de Deus, no invisível e no visível. Daniel havia entrado com um processo acusando Marcos de roubar da própria empresa, usando exatamente os $800 mil que ele mesmo havia desviado. Era a perversão máxima da verdade. Quando Marcos se sentou diante de mim, ele não falava como um empresário, falava como alguém quebrado por dentro. Com lágrimas nos olhos, disse: "Ele era meu irmão, eu dei tudo a ele. Como alguém consegue ir tão longe?" Foi ali que eu precisei ser direto, sem suavizar a realidade espiritual. Expliquei que Marcos não estava enfrentando apenas um problema humano, ele estava sob ataque triplo. Traição de alguém íntimo, um sistema jurídico corrompido por mentira e bruxaria ativa operando para a destruição total. Quando ataques vêm de todos os lados ao mesmo tempo, isso não é azar, é estratégia espiritual. E estratégia só se vence com posicionamento correto. Então eu expliquei algo que mudou tudo. O Salmo 109 não funciona como os outros. Ele não é um salmo de conforto. Ele é um salmo de execução de justiça. Ele age quando a traição já aconteceu e quando a sentença já foi registrada no tribunal celestial. Entreguei a Marcos um protocolo simples, mas sério. Não ritual vazio, não repetição mecânica. Autoridade espiritual consciente. Durante 21 dias consecutivos, ele declararia o Salmo 109 3 vezes ao dia. Ao amanhecer, ao meio-dia e à noite. Não como alguém pedindo ajuda, mas como alguém alinhado à justiça de Deus. Declarando os versículos que falam de perda de poder do traidor, de queda de estratégias, de retorno da violência planejada. Não com ódio, mas com obediência à palavra. No primeiro dia, algo já mudou. Marcos declarou o salmo ao amanhecer. Pela primeira vez em 3 meses, dormiu profundamente 8 horas seguidas. A confusão mental começou a ceder, a opressão diminuiu.
No mesmo dia, algo aconteceu do outro lado. Daniel ligou em completo desespero. Ataque de pânico, suor frio, sensação de estar sendo perseguido, medo irracional de sair de casa. O controle que ele achava ter começou a escapar. No quarto dia, a justiça avançou sem que Marcos fizesse nada no natural. Irregularidades foram encontradas nas contas pessoais de Daniel. O próprio contador, que não tinha ligação com o caso, denunciou os relatórios às autoridades fiscais. A engrenagem começou a girar sozinha, e no mesmo dia, algo ainda mais revelador aconteceu. A mulher que havia sido contratada para operar no oculto entrou em contato com Daniel em pânico absoluto, exigiu que ele parasse tudo, devolvesse o dinheiro e confessasse. Disse que estava vendo coisas que nunca havia visto em décadas de prática. Tribunais no mundo espiritual, juízes pronunciando sentenças, anjos descendo com espadas. Isso confirma o que os salmos já ensinam. Quando a justiça de Deus é ativada, nem o mundo espiritual das trevas consegue sustentar a mentira. Marcos não precisou se vingar, não precisou manipular, não precisou forçar nada. Ele apenas se posicionou. E como foi prometido antes, a queda do traidor não começou com algemas, começou com perda de controle. A justiça não veio em barulho, veio em desmonte progressivo. No próximo trecho, você vai ver como tudo isso culminou, como o processo se inverteu, como a verdade veio à tona e por que isso não foi exceção. Foi lei espiritual em ação. Permaneça. O que vem agora pode explicar exatamente o que está acontecendo na sua vida hoje. E foi exatamente assim que a justiça de Deus saiu do invisível e começou a acontecer na vida real, diante de todos. No sétimo dia, algo que parecia impossível aconteceu. O banco percebeu que a denúncia contra Marcos era falsa. Sem demora, todas as contas foram liberadas, o dinheiro voltou e imediatamente começaram a investigar quem tinha feito a denúncia mentirosa, e o nome de Daniel apareceu. No mesmo dia, 3 clientes importantes, que haviam sido levados em silêncio, descobriram por acaso que Daniel tinha uma empresa paralela. Quando perceberam que tinham sido enganados, romperam os contratos na hora. Desesperado, Daniel procurou Marcos pedindo perdão, tentando voltar atrás, mas já era tarde. No 10º dia, a situação piorou ainda mais. A esposa de Daniel descobriu traições, mentiras e dinheiro escondido. Tudo veio à tona de uma vez. Ela entrou com um pedido de divórcio e chamou um advogado firme, decidido a ir até o fim. Nesse mesmo dia, o juiz analisou o processo contra Marcos e rejeitou tudo. As mentiras eram tão claras que o caso foi encerrado sem discussão. A verdade venceu. No 14º dia, a Receita abriu uma investigação oficial por fraude e sonegação. Todos os bens de Daniel foram bloqueados. A empresa paralela que ele criou começou a quebrar rapidamente. Em poucos dias, todos os clientes voltaram para Marcos e novos ainda chegaram. No 18º dia, Daniel perdeu a casa. Sem dinheiro, sem crédito e sem apoio, viu tudo ser tomado pelo banco. A ex-esposa entrou com ação pedindo parte dos bens e pensão alta. O cerco estava fechado. Pouco depois, o advogado corrupto foi preso numa operação federal. Para tentar se salvar, começou a entregar nomes, e Daniel estava entre eles. No 21º dia veio o fim. Daniel foi preso por fraude, lavagem de dinheiro e sonegação, sem direito à fiança. Marcos, por outro lado, foi totalmente inocentado. Seu nome foi limpo, sua empresa restaurada. Ele ganhou uma ação por danos morais e recebeu $2,5 milhões. Todos os clientes voltaram e sua reputação ficou ainda mais forte do que antes. Isso não foi sorte, isso não foi coincidência, foi a palavra funcionando, foi Deus fazendo justiça. O Salmo 109 fez exatamente o que promete. O Salmo 27 trouxe a verdade à luz. O Salmo 91 protegeu quem confiou. E se você está ouvindo isso agora, entenda, Deus continua sendo o mesmo. Quem se posiciona, vê a virada. Quem confia, permanece de pé. Eu vou te mostrar o que Marcos fez depois da vitória e por que esse detalhe é o que mantém a bênção e impede que o ataque volte. Permaneça, e isso pode mudar a sua história. Agora preste atenção, porque a promessa final se cumpre aqui, e não como exagero, mas como testemunho claro do que acontece quando a justiça de Deus é ativada até o fim. No dia 30, algo que ninguém poderia forçar aconteceu. A mulher que havia feito os trabalhos apareceu publicamente em uma igreja,
diante de todos, chorando de forma incontrolável. Ela confessou tudo. Disse que em mais de 30 anos envolvida com práticas ocultas, nunca tinha visto algo tão rápido, tão completo e tão irreversível. Ela declarou com a própria boca que viu a corte celestial em ação. Disse que viu julgamento sendo pronunciado, viu sentenças sendo liberadas, viu anjos executando ordens espirituais. E afirmou algo que ninguém esperava ouvir, que cada palavra do Salmo 109 estava se cumprindo exatamente como está escrito na vida de Daniel. Isso encerra qualquer dúvida. Quando Deus entra em juízo, não há força humana nem espiritual que consiga sustentar a mentira. Hoje, 5 anos depois, o resultado é claro. A empresa de Marcos é 3 vezes maior do que era antes da traição. Ele não apenas se recuperou, ele avançou. Sua história se tornou testemunho vivo de que Deus não apenas restaura, Deus promove. Daniel, por outro lado, cumpre 7 anos em prisão federal. Perdeu tudo. Não apenas o que roubou, mas até o que era dele. A reputação, os bens, a família. Os próprios filhos se afastaram ao descobrirem toda a verdade. A traição cobrou um preço completo. Isso não é prazer na queda de ninguém. Isso é alerta espiritual. Se enquanto você ouve isso, seu espírito confirma que essa palavra fala diretamente com você, escreva agora nos comentários. O traidor cairá completamente. Porque quando você declara, você se posiciona. Chegou o tempo de ativar a justiça divina contra toda a traição que tentou destruir sua vida. Isso não é um clamor de alguém fraco, não é postura de vítima, é posicionamento de filho que confia no Deus da justiça perfeita. Se você foi traído por alguém em quem confiava profundamente, se alguém planejou sua ruína de forma fria, calculada, se usou mentiras, manipulação, processos injustos ou até práticas ocultas para garantir que você nunca se levantasse, essa pessoa cometeu um erro grave. Ela tocou em alguém que serve ao Deus que não falha. A palavra é clara quando um traidor toca em um filho de Deus, ele ativa uma lei espiritual irreversível, a lei do retorno, a lei da exposição, a lei da queda do injusto. Ouça com atenção profética. A partir de agora, o peso muda de lado. Quem dormia em paz começa a perder o sono. Quem se sentia seguro começa a sentir medo sem explicação. Porque a consciência acusa quando a justiça se aproxima. Você não precisa se vingar. Você não precisa se explicar. Você precisa permanecer firme. No próximo momento, nós vamos declarar juntos e com equilíbrio, com fé e com autoridade, os salmos que protegem, revelam e fazem justiça. Permaneça. O Deus que começou essa obra não abandona no meio do caminho. Agora ouça com atenção, porque o que foi prometido começa a se manifestar de forma clara e progressiva. Quando a justiça de Deus é ativada, o traidor não perde apenas o que roubou. Ele começa a perder tudo o que achava seguro. O que parecia intocável começa a ruir. Autoridades que ele jamais imaginou passam a observá-lo. Investigações surgem, perguntas aparecem, portas se fecham. Pessoas que antes o defendiam começam a se afastar, e muitas delas se voltam contra ele da mesma forma que ele um dia se voltou contra você. Isso não é coincidência, é retorno espiritual. Tudo que foi construído com engano começa a desmoronar como um castelo de cartas. Negócios, alianças, reputação, proteção social, tudo perde sustentação. Porque o Deus da justiça nunca ignora a traição. E quando ele responde, a resposta não é superficial. Primeiro vem a restauração do justo. Depois, a queda completa do injusto. Entenda algo com clareza espiritual. Esta oração não está pedindo justiça. Ela está ativando um tribunal que já havia decidido o caso no instante da traição. Você não está implorando por vingança. Você está se alinhando a uma lei espiritual que o próprio traidor ativou quando escolheu enganar, roubar e destruir. E essa lei não volta atrás. A palavra mostra que o traidor é vencido por dentro antes de cair por fora. E há sinais claros quando essa execução espiritual começa. Muitos não entendem o que está acontecendo, mas os salmos já explicaram isso há séculos. Quando alguém vive sob o peso da traição que cometeu, começam a surgir sintomas que não fazem sentido no natural. Uma ansiedade extrema que aparece do nada, medo constante sem motivo claro, incapacidade de confiar em qualquer pessoa, até nos mais próximos, sonhos repetidos com perseguição, perda ou exposição,
sensação de estar sempre sendo observado, bloqueios financeiros repentinos, problemas legais inesperados, pessoas que se afastam sem explicação, isolamento crescente, oportunidades que se cancelam na última hora, confusão mental profunda, dificuldade de pensar com clareza. Nada flui, nada se firma, nada se sustenta. Isso acontece porque a consciência acusa quando a justiça se aproxima. O Salmo 109 mostra que o mal volta como peso sobre quem o praticou. O Salmo 27 revela que a luz expõe o que estava escondido. E o Salmo 91 confirma que o justo permanece guardado, enquanto o injusto perde o controle. Se você foi traído, ouça isso com paz no coração. Você não precisa correr atrás de explicações. Você não precisa provar nada. Você não precisa se vingar. Seu papel é permanecer firme. O papel de Deus é fazer justiça. E quando Ele faz, ninguém consegue impedir. Se esta palavra está falando com você, não ignore esse momento. Curta este vídeo, isso ajuda o canal Atos da Fé a continuar levando essa mensagem a quem precisa. Inscreva-se, é de graça e fortalece esse trabalho. Compartilhe com alguém que foi ferido pela traição. Comente, eu confio na justiça de Deus, porque sua declaração alinha sua fé. Prepare-se, o que vem a seguir não é ameaça, é promessa bíblica. A justiça já foi liberada. O tempo agora trabalha a favor do justo. Permaneça. O Deus que começou a expor vai concluir. Se ao ouvir tudo isso você reconhece 5 ou mais desses sinais, então não lute contra o que o seu espírito já entendeu. Você foi traído de forma calculada, e essa traição tentou continuar ativa por meios ocultos, manipulação, mentiras, sistemas corrompidos, influência espiritual maligna, tudo para garantir que você nunca se levantasse novamente. Mas hoje, isso se encerra. Hoje, diante de Deus, essa operação é desmantelada. Hoje, o Tribunal Celestial executa a sentença. Hoje, a justiça divina começa a agir contra todo aquele que se levantou para te destruir. Quando você declarar o Salmo 109, entenda, você não estará orando como alguém fraco, ferido ou sem voz. Você estará decretando como filho do rei, alinhado à justiça de Deus. Você não está perguntando se Deus fará algo. Você está executando aquilo que Ele já determinou. Toda a força espiritual que foi levantada contra você começa a falhar agora. Aquilo que tentaram usar para te intimidar perde autoridade. Toda influência maligna perde sustentação. Toda manipulação cai por terra. Toda estratégia oculta entra em confusão. Quem tentou te prender pelo medo, agora sente medo. Quem tentou te calar, agora perde a voz. Quem tentou te bloquear, agora vê os próprios caminhos se fecharem. Sinta isso com atenção. O peso começa a sair dos seus ombros. A pressão no peito começa a ceder. A confusão mental começa a se dissipar. Isso não é emoção, é opressão espiritual sendo quebrada. Os grilhões que foram colocados sobre você começam a rachar. Primeiro, fissuras invisíveis, depois, estalos, e em seguida, ruptura completa. Aquilo que te mantinha preso começa a perder força agora. Por isso, levante-se onde você está. Levante-se como um ato de fé. Erga suas mãos ao céu. Gestos físicos carregam autoridade espiritual quando são feitos em fé. Ao se levantar, você está declarando diante do céu e do inferno: eu não sou uma vítima permanente, eu sou um filho de Deus, eu reivindico justiça. Agora ore comigo, com firmeza e consciência espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, Juiz Supremo de toda a terra, Deus de justiça perfeita, que não absolve o traidor nem abandona o justo. Eu me apresento diante do teu trono, não pela minha força, mas pela autoridade que recebi por meio de Jesus Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz. Hoje eu reivindico a tua justiça contra todo aquele que me traiu de forma fria, calculada e intencional, contra quem tentou destruir minha vida, minha honra, meu futuro. Que toda palavra maligna perca efeito, que toda acusação caia por terra, que toda trama oculta seja exposta e desfeita. Eu não peço vingança, eu declaro justiça e descanso sabendo que o Senhor julga com retidão e nunca falha em defender os seus.
Permaneça firme. O que começou no mundo espiritual vai se manifestar no natural. A justiça já foi liberada. Ouça com atenção espiritual e permaneça alinhado, porque nada do que foi declarado até aqui cai por terra. O que foi ativado continua em execução. Pai Celestial, diante do teu trono de justiça, eu reafirmo com consciência espiritual aquilo que já foi decretado. Eu reivindico a quebra total do poder do traidor que me roubou, que mentiu sobre mim, que tentou me destruir usando engano, manipulação e forças espirituais malignas para impedir que eu me levantasse. Declaro com absoluta convicção, o mal que foi lançado contra mim não permanece ativo, todo plano oculto se desfaz, toda estratégia secreta entra em colapso. Tudo o que foi planejado contra a minha vida retorna à origem, multiplicado, como estabelece a tua justiça. Que toda a feitiçaria paga para me destruir seja agora anulada, revertida e consumida pelo teu fogo justo. Nenhuma obra oculta permanece de pé. Nenhuma palavra lançada no secreto continua operando. Tudo é quebrado agora. Todo processo injusto, toda acusação falsa, toda mentira espalhada contra mim cai por terra. A verdade começa a emergir, ainda que lentamente, ainda que por caminhos inesperados. Aquilo que foi roubado de mim começa a ser devolvido, seja em recursos, seja em oportunidades, seja em restauração maior do que a perda. Declaro que o traidor começa a experimentar confusão onde antes havia controle. Os aliados que o sustentavam se afastam, as portas que pareciam firmes se fecham. O que foi construído sobre engano começa a ruir, não pela minha mão, mas pela tua justiça perfeita. Pai, eu ativo espiritualmente o Salmo 109, não por ódio, não por vingança humana, mas por alinhamento com a tua palavra. Que cesse a prosperidade construída sobre injustiça. Que toda herança levantada sobre traição perca sustentação. Que os credores tomem aquilo que foi adquirido de forma corrupta. Que não haja paz onde houve destruição deliberada da vida do justo. Que o traidor colha exatamente aquilo que semeou. Quem isolou, seja isolado. Quem feriu, enfrente a própria dor. Quem destruiu reputações, veja a sua cair. Quem tentou apagar destinos, veja o próprio caminho escurecer. Declaro que toda feitiçaria ativa agora perde poder, seca na raiz, se desfaz completamente. Toda pessoa usada para esse fim perde autoridade espiritual. Todo trabalho oculto é cancelado, nada permanece. E enquanto isso acontece, eu me levanto. Minha vida não fica estagnada, meu caminho não permanece bloqueado, meu futuro não está preso ao passado da traição. A justiça de Deus não apenas pune o mal, ela restaura o justo. O que foi tirado de mim começa a ser substituído por algo maior, mais forte e mais sólido. Eu não termino essa história ferido, eu termino restaurado, fortalecido e reposicionado. Se o seu espírito confirma que esta palavra fala diretamente com você, não fique em silêncio. Escreva nos comentários que você recebe essa justiça. E se esta oração está te fortalecendo, ajude este canal a continuar ajudando outras pessoas. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Isso é gratuito, mas tem um impacto enorme. Permaneça firme, a sentença foi liberada, a justiça está em movimento. Permaneça firme e atento, porque a execução espiritual continua e nada do que foi liberado até aqui perde efeito. O que foi declarado permanece ativo no mundo espiritual. Pai eterno, diante da tua justiça perfeita, eu declaro: todo pacto oculto se rompe agora. Toda aliança feita nas sombras perde força, perde sustentação e cai por terra. Nenhuma obra das trevas permanece de pé diante da tua luz. Aquilo que foi enviado contra mim retorna à origem e se desfaz pelo próprio peso da injustiça que carrega. Declaro que todo sistema corrupto usado para me ferir começa a ruir por dentro. O que parecia intocável se torna frágil. O que parecia protegido passa a ser exposto. Toda engrenagem injusta começa a travar. Nada flui.
nada avança. Tudo entra em colapso. Toda mentira documentada começa a ser revelada. Todo acordo escondido vem à luz. Toda falsificação se transforma em prova contra quem a criou. Aqueles que se levantaram confiantes em sua própria astúcia agora enfrentam confusão, medo e perda de controle. O que foi arquitetado contra mim não prospera. Declaro com autoridade espiritual, os planos caem, as alianças se rompem, os recursos se esgotam, as portas se fecham, a reputação construída sobre engano começa a desmoronar, as máscaras caem, a verdade avança. O que foi sustentado por mentira não resiste ao tempo da justiça divina. Enquanto isso, eu sou preservado, minha mente é guardada, meu corpo é fortalecido, meu espírito é restaurado. Eu não carrego mais o peso da traição. A opressão se desfaz agora, a confusão sai, a paz entra, a clareza retorna, o Senhor recompõe aquilo que foi quebrado dentro de mim. E agora, com reverência e alinhamento espiritual, declaramos a conclusão conforme o Salmo 109, não como palavras vazias, mas como decreto espiritual. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois bocas perversas e enganadoras se abriram contra mim, falaram contra mim com língua mentirosa, cercaram-me com palavras de ódio e pelejaram contra mim sem causa. Em troca do meu amor, tornaram-se meus acusadores, mas eu me entreguei à oração. Deram-me o mal pelo bem e o ódio em troca do meu amor. Que cesse a influência do perverso, que seus dias de domínio sejam interrompidos, que a posição ocupada injustamente seja removida, que aquilo que foi tomado sem direito seja retirado de suas mãos. Pai, que o credor alcance o que foi adquirido com engano, que a falsa prosperidade perca a sustentação, que não haja continuidade onde houve destruição intencional da vida do justo. E enquanto a justiça é executada, eu avanço, eu não fico paralisado, eu não fico preso ao trauma, eu sigo em frente com o Senhor como meu juiz e defensor. Se você sente no espírito que esta oração está alcançando o seu caso, declare agora. Escreva seu amém com fé. E se este conteúdo está te fortalecendo, ajude o canal Atos da Fé. Curta, compartilhe, comente e se inscreva. É gratuito, mas permite que essa palavra alcance mais vidas. A sentença foi liberada, a justiça está em curso, e o justo não termina derrotado, termina restaurado. Permaneça em espírito, porque a conclusão está sendo selada agora, sem recuo e sem atraso. Nada do que foi decretado volta atrás, porque não saiu da emoção humana, mas da justiça do Senhor. Pai Santo, nós confirmamos diante do Teu trono, tudo aquilo que foi construído com engano perde proteção. O fruto do trabalho injusto não permanece. O que foi levantado sobre mentira se torna vulnerável, e aquilo que parecia seguro será tocado por mãos que ele nunca imaginou. Não haverá cobertura, não haverá favorecimento, não haverá quem sustente o que nasceu da injustiça. Que cesse toda influência que gera continuidade ao mal. Que não haja perpetuação do engano, que o ciclo da traição seja interrompido definitivamente, que o nome construído sobre injustiça perca força, relevância e memória, não como vingança carnal, mas como resultado direto da lei espiritual que o próprio traidor ativou quando escolheu ferir o justo. Senhor, porque ele escolheu perseguir, agora enfrenta oposição, porque escolheu ferir, agora enfrenta perda, porque rejeitou misericórdia, agora colhe as consequências da própria dureza. Assim como ele se vestiu de maldade, que o peso das próprias escolhas o alcance. Assim como ele lançou palavras e armadilhas, que elas retornem como confronto inevitável. Não por acaso, mas por justiça. Não por ódio, mas por verdade. E agora fazemos a separação clara. Mas tu, Senhor, lida comigo segundo o teu nome, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia. Eu declaro, eu sou livrado, eu sou sustentado, eu sou guardado. Meu coração ferido é restaurado, minha mente confusa é alinhada, minha força retorna. O Senhor não me deixa caído, nem esquecido, nem confundido. Ele intervém para que todos saibam, foi a mão do Senhor que agiu. E preste atenção, porque isso é profético e específico. Algo já mudou no tribunal celestial.
A sentença não está aguardando aprovação, ela foi ativada. Anjos executores já foram enviados. O processo começou agora, não no futuro distante. Nas próximas 24 horas, o primeiro sinal aparecerá. Não será sutil, não será simbólico, será claro, direto e impossível de ignorar. Algo importante começará a ser perdido. Um plano vai falhar, uma segurança vai ruir, uma autoridade iniciará questionamentos, uma investigação surgirá, uma estratégia cuidadosamente montada entrará em colapso. Esse será apenas o começo. Enquanto isso, você verá o oposto acontecendo na sua vida. Clareza no lugar da confusão, paz no lugar da angústia, movimento no lugar do bloqueio, restauração no lugar da perda. Se o seu espírito confirma esta palavra, não fique em silêncio. Declare nos comentários: eu recebo a justiça do Senhor. E lembre-se, ao curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no Atos da Fé, você não apenas fortalece o canal, você permite que esta palavra alcance outras vidas que também estão sendo esmagadas pela traição. A justiça foi ativada, o céu se moveu, e aquilo que começou hoje não será interrompido. Agora, receba este fechamento profético, selado na autoridade da palavra e alinhado aos salmos. Não encerre este momento de qualquer forma. O que foi liberado aqui não é apenas consolo, é movimento espiritual. O Deus que é refúgio, fortaleza e juiz justo já entrou em ação. Aquele que guarda sua entrada e sua saída está quebrando cadeias invisíveis, desfazendo laços antigos e cancelando toda palavra lançada contra você no secreto. Eu declaro, há restituição em curso. O que foi tirado por engano, mentira e traição será devolvido por caminhos que você não controla. O Senhor recompõe o que foi quebrado, restaura o que foi ferido e devolve a honra aos que confiaram nele. A sua casa volta a ter paz. Sua mente volta a ter clareza. Seu caminho volta a ter direção. Receba também livramento espiritual. Toda a sombra que acompanhava seus passos perde autorização agora. Toda vigilância maligna é interrompida. O Senhor é a sua luz e onde a luz entra, a confusão não permanece. Nenhuma armadilha prospera, nenhuma acusação se sustenta, nenhum laço invisível continua ativo. As maldições perdem força porque a bênção do Senhor fala mais alto. Eu profetizo quebra total de maldição. Aquilo que parecia repetição de dor, ciclos de perda e portas fechadas, chega ao fim. O Senhor quebra o arco do inimigo, despedaça a lança e faz cessar a guerra que tentaram travar contra você. O mal não terá a última palavra. A justiça de Deus prevalece. Não ignore este chamado. Se esta palavra encontrou o seu espírito, é porque você faz parte do que Deus está restaurando. Compartilhe esta oração e há pessoas próximas a você que precisam desta justiça hoje. Escreva nos comentários, eu creio, como um selo de fé. E agora receba a declaração final. Nos próximos 7 dias, a justiça vai acelerar de forma visível. O processo que parecia lento ganhará velocidade. O traidor começará a perder aliados, perder recursos, perder credibilidade e perder a paz. Enquanto isso, você começará a se recuperar de forma sobrenatural. Forças retornam, a esperança se levanta, portas antes fechadas começam a se abrir. Dentro de 21 dias, a situação do traidor será irreconhecível. O que ele julgava firme estará instável. O que ele escondia será exposto, e você verá pedidos de desculpa surgirem de onde antes havia oposição. Dentro de 90 dias, você testemunhará publicamente o que o Senhor fez. O seu testemunho será prova viva de que Deus não falha. Eu vejo com olhos espirituais o traidor sem sustentação, sem respaldo, sem paz, e você restaurado, fortalecido e multiplicado. A justiça de Deus não apenas restaura, ela estabelece limites eternos. Se esta oração ativou a justiça do Senhor na sua vida, inscreva-se, ative as notificações e declare nos comentários: o traidor está caindo agora. Compartilhe com urgência com quem foi traído e precisa desta resposta hoje. Hoje a corte celestial foi ativada, a sentença foi confirmada, a execução começou. Nada pode deter a justiça do Senhor. O traidor cairá, você se levantará, e todos verão que o Deus da justiça jamais deixa a traição sem resposta. Amém e amém.